Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Oh, glória. Gente, eu trouxe alguns materiais, viu? Da última vez que eu estive aqui, eu fui muito abençoada por essa igreja. E a Raquel teve a fé tão edificada que trouxe 2 malas. Gente, honra a fé dessa menina. Porque olha, nem eu vim com tanta fé, mas ela veio carregada de material. E eu digo, Deus, não deixa se afastar da tua presença não, Senhor. Se não vender tudo não, mas então você dá uma força para Raquel e para mim. E aí no final do culto esse material vai estar disponível lá atrás, tá bom? Esse material, irmãos, ele é a minha ponte, ele é a ponte que me liga com a obra missionária no campo. Deus tem me dado uma visão nos últimos 2 anos de investimento no Brasil. Então, áreas como norte, nordeste, extremo norte do país e coração do Amazonas, bem como sertão também, são áreas de investimento, onde a gente conseguiu localizar alguns projetos de base muito sérios, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar e de saber que é um lugar onde a gente pode injetar valor monetário significativo, porque sabe que uma obra extraordinária está sendo feita. É uma obra que a gente não faz sozinha, a gente faz com a igreja de Deus espalhada na face da terra, mas eu gosto de compartilhar para você saber o nível daquilo que você está investindo, porque como é roupa, eu tenho medo do pessoal pensar assim que é só moda, nada contra, né? Se eu fosse contra, eu vinha toda descombinando hoje, mas eu vim direitinha. Então, não é só moda, porque moda você adquire a seu preço, a seu gosto, a seu custo-benefício. É uma oportunidade de tornar o nosso discurso de amor a missões coerente com as nossas atitudes. Porque quando você adquire qualquer um desses materiais, você está entrando com a gente no campo missionário, fazendo o nome de Jesus conhecido em lugares onde nunca antes ele havia sido pronunciado dentro da nossa nação. Nos primeiros 9 meses, a gente teve a oportunidade de investir no coração do Amazonas. E chegamos ali em alguns lugares onde a obra de Cristo nunca havia sido mencionada. Isso é Brasil, tá? Brasil. E o nome de Jesus se fez conhecido naquele lugar. Só que a gente não adianta somente trazer a palavra, mas também o trabalho social, para que as pessoas vejam que de verdade Jesus muda a vida das pessoas, né? Então, esse é o nosso propósito quando você adquire qualquer um desses produtos, tá bom? Tem uma bata show de bola, eu puxo sardinha pro lado dela, me amarro nela, que é essa bata aqui, cinza com preto. No mundo da moda, chama-se de block color, que é a combinação de cores exata para você usar com a cor que você quiser usar. Então, uma pessoa que não consegue usar com nada, Camila, eu não sou boa de combinar nada, leve isso aqui, que o que você botar vai dar certo. Entendeu? Vai funcionar. E a outra coisa que eu gosto dela é que por ter esse corte aqui no preto e no cinza, ela faz um efeito de afinar a cintura. E afinar a cintura é de Deus. É de Deus, tá bom? Tem aqui o vestidão também. Como é que é, Raquel, que a gente descobriu agora? É malha marmorizada, que chama. Pensa num trem confortável, gente. É uma malha totalmente diferenciada. Se você colocar a mão, você vai perceber, tá? E aí ele tá aqui, ó, com um bolsão bem grandão. Rapaz, esse bolso cabe tudo. iPad, iPhone, iTunes, iPod, notebook, o que você quiser, você coloca dentro desse bolsão. Aquela Bíblia King James cabe também, né? Bem grandão, bem confortável. E ele tem esse capô aqui atrás. Esse capô é para proteger da chapinha e para guardar a fitagem do black. Entendeu? Você coloca ele por cima, chega na igreja, tira, tá tudo bem. O pessoal da internet, quando eu lancei esse modelo, tentou tirar farinha com a minha cara e disseram, Camila, é o chapeuzinho vermelho. Eu falei, manda o lobo mal vir falar comigo, garota. Vem cá, você vê só o que vai acontecer a ele. E tem esse outro que Raquel está usando hoje, que é a Virtuosa de A a Z. Toda no brilho, toda no paetê. Diferente dos outros modelos que são mais discretos, esse daqui não. Esse aqui é tipo assim, você quer brilho, minha filha? Toma brilho pra você. Entendeu? Tipo assim, leva rosa pink na sua cara. Entendeu? E aí, é virtuosa de A a Z, porque é uma palavra que o Senhor me confiou em Provérbios 31. E há 6 anos eu seguro a bandeira, com a ajuda de Deus, a fim de mulheres entenderem que não há empoderamento humano na terra que vá ser bem resolvido, bem sucedido, se você destruir os princípios da palavra de Deus. Ah, Camila, não tem nada a ver, eu sou cristã e sou feminista, só no dia que eu puder pagar uma dívida de R$1.000 com 10. Não tem como. A ideologia de gênero, ela vai muito além de sexo, ela é uma ideia em cima de qualquer coisa. Então você não pode achar que uma coisa é só porque você acha que aquilo é, né? E eu tenho visto mulheres, e a minha defesa é com relação às mulheres cristãs, que acham que podem adotar a postura de serem feministas e serem cristãs. Você tem que escolher, ou você é cristã, ou você é feminista.
Os quesitos da base doutrinária do feminismo não coadunam com os princípios da palavra de Deus. E quando a gente fala de submissão, nós estamos falando de autarquia e de hierarquia. Isso não diz respeito só a homem e a mulher. Se você é ovelha, você deve submissão ao seu pastor. Se você é funcionário, você deve submissão à sua chefia. Se você é filha, você deve submissão ao seu pai e à sua mãe. Então são princípios que preservam a nossa vida em várias áreas. Quando você obedece os princípios da palavra de Deus, irmão, você não corre atrás de nada. É tudo de bom que corre atrás de você, né? Então, nós temos, glória a Deus, nós temos visto as pessoas acharem, e eu posso falar para você, porque eu vejo aquilo que se mostra e vejo o que acontece por trás do que está sendo mostrado. Gente que estabelece um vínculo de confiança e vem contar pra gente. Gente que arrebenta a boca do balão aí do lado de fora, no ramo econômico, empresarial, político, mas está com a casa destruída. E não são palavras minhas, são palavras do pastor Josué Gonçalves, mas é verdade. Não há absolutamente nenhum sucesso na vida que justifique o fracasso de uma família. E ser humano foi feito para andar na sociedade, para ter uma base. Sua maior base é a sua família. E quanta gente conquistando o pico da cadeia alimentar do lado de fora, mas perdendo tudo lá de dentro, até na nossa área. Pregadores, pregadoras, pastores, pastoras, que para cair na graça de todo mundo perdem o seu tempo de qualidade com a sua família. Isso tudo é princípio. Então, desde que eu comecei a ministrar sobre isso, eu tenho convidado as mulheres a obedecerem os princípios da palavra de Deus, porque isso é que é empoderamento de verdade. Não adianta você, tem mulher, meu irmão, que é do manto, do remanto, do profundo, do escondido, né? Ela fala variedade de línguas, ela interpreta, na vertical ela sabe tudo, mas a horizontal está toda desgovernada e não me convence. Não me convence. Se você não consegue organizar a horizontal, não me venha exercer autoridade na vertical. Se você não conseguiu dominar sobre o que você tem governo, o que fará no que depende de Deus? Então, empoderamento, para mim, é obedecer os princípios da palavra de Deus, dar conta do que acontece na horizontal, e aí tudo que você viver na vertical vai ser uma consequência natural de alguém que está obedecendo. Camila, para quem então que é essa camisa? Você já viu que essa camisa ela tem um propósito. Então ela é para gente que, assim como eu, luta para, por exemplo, ser submissa. Não é fácil ser submissa, irmão. Camila, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E quando o cabeça é um cabeção? Não é fácil não. Camila, você está falando isso porque seu marido é pastor. E tem gente que acha que porque todo mundo é crente em casa, né? Não acontece nada. Aí eu vejo lá você postando fotos bonitas de declaração. Você acha que eu vou fazer ao vivo quebrando pau? Tá aqui, irmãos. Eu, pastor Eduardo, estou quebrando pau hoje aqui. Porque olha, ele não fez isso. Claro que não, filha. A gente só posta o que dá certo, sim ou não? Só que isso não significa que não tenham áreas que vez ou outra dão errado. Entendeu? Então quando você obedece o princípio de Deus, a obediência corrige tudo. Camila, mas e se é um cabeção? Fica debaixo da autoridade do cabeção. Camila, mas o meu cabeça é muito cabeçudo. Meu irmão não diz se ele é cabecinha, se ele é cabeção. Diz que ele é o... Se você dividir a casa, você vai ficar sozinho. Você vai lutar essa guerra sozinho. Porque Deus não entra para guerrear em casa dividida. Não entra. Mas, se pelo princípio da obediência, por amor a Deus, você se submeter, irmão, aí Deus guerreia a guerra e faz até o que não tinha que fazer, só para honrar o princípio da obediência. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele ou para ela, não importa se é homem ou se é mulher, e diga para essa pessoa: a obediência corrige tudo. Olhe para ele ou para ela de novo e diga: se você obedecer, até o que era para dar errado vai dar certo. Quem entende isso? A gente precisa obedecer os princípios da palavra de Deus. Então vai estar lá fora, tem máquina de cartão. Ajuda essa menina aí. Tô brincando. João, capítulo de número 9. Que é isso aqui, hein? Spray. Isso é forte, que pega todo mundo ao redor. Vou levar um desse para botar onde eu tiver. Vou ver as coisas ruins. A dona e a pessoa falou: o que foi assim? Nada não. João, capítulo de número 9. Isso aí, não me iluda. Glória, diz assim o texto sagrado. Ai, gente, eu chorei, né? Aí, finge que você não vai ver isso, não, Glória, aí faz um barulho.
Isso, vocês são top, top. Agora tá tudo bem. Vamos lá, diz assim o texto, verso 1 em diante, de João 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar, perguntavam: não é este o que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia, dizendo: sou eu. E perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então eu fui, lavei-me e pude ver. Verso de número 18. Os judeus não acreditavam que ele tivesse sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Então, chegando seus pais, lhe perguntaram: é este o vosso filho? É este que vocês dizem ter nascido cego? E como é então agora que ele vê? E os pais dele responderam: sabemos que este é assim o nosso filho e que nasceu cego. Mas agora como vê ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele tem idade, pergunte para ele. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso por temer os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem quer que confessasse ser Jesus o Cristo deveria ser expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: tem idade, interrogai a ele. Então chamaram o homem que dantes havia sido cego pela segunda vez e disseram: dá glória a Deus, sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. Respondeu-lhe ele dizendo: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Oh, você pode dar um amém por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos em todos os evangelhos, ou em todo o evangelho, Jesus realizar muitos milagres, muitos milagres. O próprio João vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse escrito, documentado, nem todo papiro, nem toda tinta, nem todo papel, nem toda caneta seria o suficiente para relatar todos os milagres que Jesus realizou. Foram muitos milagres. Claro que eu uso o termo realizou falando numa linguagem histórica, de enquanto ele era carne e enquanto caminhou entre os homens. Mas, como disse Tiago, nós sabemos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É tão interessante essa colocação que João, ele tem uma característica diferente dos outros que trazem a narrativa das coisas que Jesus realizou. Por exemplo, a maioria dos evangelhos começa com a genealogia de Jesus, falando o nome do pai, o nome da mãe, o lugar onde nasceu, sua grade biológica. João, por exemplo, difere de todos eles. João não vai em Maria, não fala de José, ele já vai direto no princípio de todas as coisas. Ele não data a presença da manifestação de Cristo a partir do ventre de Maria, mas a partir do haja luz. E ele já começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e vai embora. João, uma característica que ele traz diferente dos outros, é que os outros narram
exatamente o fato. Eles contam o que aconteceu. João, ele normalmente traz as intenções de Jesus por trás dos fatos. Isso é muito bom. É como se você fosse num restaurante e comesse uma coisa muito boa, mas todas as vezes que você quisesse comer uma coisa muito boa, você precisasse ir naquele restaurante, porque ali faz uma muqueca que ninguém faz, uma feijoada que ninguém faz, uma galinha com piqui que ninguém faz, então você vai lá. Diferente de quando, por exemplo, alguém te dá autonomia para ter a receita e te mostra todos os macetes da receita. Se eu fosse tipificar dessas maneiras para a gente entender a interpretação a grosso modo dos evangelhos, eu diria que João é aquele que não fornece só a comida, mas como também passa a receita. E isso é muito bom, porque ele não traz só o relato da realização dos milagres de Jesus, mas traz também as intenções que levavam Jesus a fazer aquilo que ele fazia. Por exemplo, quando João traz a narrativa de Jesus passando por Samaria, ele, por exemplo, vai trazer uma expressão ligada à necessidade. Há uma palavra no texto, João 4, e diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. E isso vai explicar todo o contexto histórico em apenas uma palavra de por que Jesus vai passar na província de Sicar, na região samaritana, mesmo sabendo que judeus e samaritanos não se comunicavam. João, ele traz a intenção por trás do fato. E por isso Deus me tocou e trouxe essa palavra ao meu coração para essa noite, porque tem muitos milagres. Jesus curou outros cegos. Jesus curou outros cegos. Mas esse cego, o texto é enfático em dizer que ele era cego de nascença. É interessante porque isso determina grau de dificuldade para a gente, mas para Jesus isso não quer dizer absolutamente nada. A palavra acerca da sua operação diz acerca de si mesmo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Alguma coisa lhe é demasiada? Alguma coisa lhe é impossível? Maria vai cantar ao Senhor e o que é que ela vai dizer? Porque para Deus não há impossíveis. Mas para nós, dado ao grau de dificuldade, a gente reage de maneira completamente diferente. Por exemplo, o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é aquele que levanta o paralítico de uma cadeira de rodas. Mas não reagimos da mesma maneira diante dos dois milagres, mesmo sabendo que a operação é executada pela mesma pessoa, sim ou não? Se tem alguém aqui que está sofrendo de enxaqueca e está com dores de cabeça já há muito tempo, e de repente durante a ministração de adoração no culto, a pessoa é curada, ela procura a dor, porque quando você é livre de uma dor que te atormenta há muito tempo, você procura ela, e aí não acha, assim, nossa, eu fui curado. E aí alguém conta o testemunho: irmãos, eu estou lutando contra uma enxaqueca, uma dor de cabeça que nem os médicos descobriram o que era, mas hoje aqui, enquanto o louvor estava sendo entoado, eu estou curado. E a igreja vai reagir? Só no exemplo a gente já reage de tanta fé que a gente tem. Glória a Deus, aleluia. Agora, a entonação de reação é totalmente diferente. Quando a gente está num culto como esse e de repente vê uma irmã cadeirante, um irmão cadeirante, e daqui a pouco, do nada, meus irmãos, levanta e começa a pular e dá glória a Deus. Você conhece a vida da pessoa e diz: mano, eu conheço esse é cadeirante há mais de 10 anos. E a reação é completamente diferente. Às vezes não dá nem para terminar o culto, porque a efusão do Espírito, em razão da alegria de ver o milagre, é tão grande que a gente se envolve naquele mover. Porque para nós é diferente, sim ou não? Sim. Não sejamos hipócritas, sim ou não? Sim. Sabemos que o Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo que cura um cego de nascença, mas reagimos completamente diferente. Só que para quem recebe o milagre não faz diferença qual é a área da sua necessidade. Não faz diferença. Para a pessoa que recebe milagre é milagre. E só quem recebe tem noção do tamanho e da proporção do milagre que recebeu. Seja uma dor de cabeça, ou seja, a cura contra um mal crônico que lhe atormentava. Aí João vai trazer agora uma narrativa, uma conjugação verbal presente em toda a narrativa do Evangelho de Cristo, quando ele relata, quando ele menciona, que para nós no vocabulário português, significa na interpretação dos verbos a conjugação no gerúndio, que a gente aprende lá na escola, que é o verbo continuativo. Andando, falando, caminhando, né? Verbo continuativo. Eu amo essa maneira que João coloca, porque João traz a narrativa de uma coisa que aconteceu no passado. Completa para mim, só para saber que você está comigo. João traz a narrativa de uma coisa que aconteceu e conjuga como se ela estivesse acontecendo na hora que ele está falando.
Esse é o contexto gerúndio. João faz isso. Ele não diz, e Jesus passou. A narrativa do texto diz, e Jesus passando. Ele tem uma capacidade de trazer uma história real, fatídica, que aconteceu no passado, mas ele conta para nós que estamos no futuro, nesse caso, como se aquilo estivesse acontecendo na hora que ele estava falando. E a narrativa do texto, acerca do cego de nascença, começa desse jeito. E passando Jesus. E passando. Eu acho que não há verbo que se aplica melhor a falar dos milagres de Deus do que a conjugação no gerúndio. Seja ela em qualquer idioma da terra. Para que nós entendamos que aquilo que nós preservamos para contar da história, como estamos falando hoje aqui, é algo que não ficou preso ao passado, mas continua acontecendo. Deus nos trouxe nessa noite aqui para dizer, ei, não há nada que eu não tenha feito, que eu não continue fazendo. Os feitos de Jesus, o seu poder realizador, não estão presos a um contexto histórico, mas são evidentes na realidade do nosso dia a dia. Quando eu menciono sobre isso, falo de uma fé presente que Jesus vai mover na vida de Marta, por exemplo. Só para a gente entender o poder de uma fé conjugada no gerúndio. O poder de uma fé que não se prende ao que aconteceu no passado, vindo à igreja como se viesse adorar ao Deus de um museu. Jesus ia ressuscitar a Lázaro. Já havia decidido isso. O texto diz que ele volta à aldeia de Betânia depois de 4 dias que Lázaro já havia sido morto e estava sepultado. Jesus não depende absolutamente da fé de ninguém para fazer o que já havia determinado fazer na vida de Lázaro. Mesmo assim, ele incentiva a vida de Marta, para que Marta pudesse crer. Para quê? Para se alegrar quando o milagre for realizado. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Não, Camila, não. Deus não precisa da minha fé para ser quem Ele é. Se eu creio, Deus é. Se eu não creio, continua sendo. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Deus continua podendo. Se eu creio, Deus faz. Se eu não creio, Deus continua, mas na vida de outra pessoa. Porque a minha fé em Deus não dá para Deus o poder de fazer as coisas. A minha fé me dá poder de receber as coisas que Deus já fez ou quer fazer. Só para a gente entender a narrativa disso, dê uma observada em Gênesis capítulo de número 1, o Deus Criador. Gênesis, o livro do princípio, o Deus que faz. Complete aí para mim, por favor, o Deus que? O Deus que faz e que se move pelo poder de sua palavra. Começamos a usar a nossa fé como mola propulsora para achar que a nossa fé é que vai realizar todos os milagres que precisam acontecer. E o problema não é ter fé, mas o problema é usar a fé com uma motivação equivocada. Quando você olha para o Deus Criador, no livro do Gênesis capítulo 1, você não vê manifestação de fé para a manifestação do Deus Criador. E disse Deus, haja luz. Quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse está ligada essa palavra? Não. E disse Deus, haja luz e... Por isso a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Se conhece palavra, tens uma boa fé. Se não se dedicas à palavra, não tens uma fé forte. Tudo que se move, tudo que existe, tudo que se mantém, disse o Senhor, subsiste e se mantém pelo poder da sua palavra. Porque céus e terra não foram feitos daquilo que se vê, mas o texto diz, existem e se mantêm pelo poder da sua palavra. Por isso a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra e começo a desenvolver um nível de fé para crer na realização de milagre, não é essa fé que dá a Deus poder de fazer, esta fé me dá poder de receber. Então Deus não precisa da minha fé para ser Deus, mas eu preciso da minha fé para conhecer o poder de Deus. Por isso eu preciso continuar crendo. Agora também não adianta você usar a sua fé para crer que Jesus é Senhor e viver essa fé como se fosse um historiador, acreditando que ele realmente é Deus ou acreditando que ele foi Deus, mas isso ficou preso em relatos históricos do passado. Uma fé genuína, uma fé verdadeira pela palavra, só para a gente entender. Eu sei que eu estou aqui contextualizando, mas eu quero que você entenda. É uma fé que precisa ser conjugada no gerúndio e não no passado. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia,
Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele não precisava de discípulo e nem da fé de Marta para levantar a Lázaro. O texto diz que da cidade onde ele estava, depois da morte de Lázaro, ele anuncia aos seus discípulos e diz: vamos visitar, ele dorme. Só que eles não queriam voltar, porque na última saída de lá, haviam sido quase que expulsos a pedradas e a paulada. Então disse: Senhor, se ele dorme, deixa ele lá quietinho que ele vai despertá-lo. Aí o Senhor é enfático em dizer: não, ele não dorme, ele está morto. Mas por que Jesus usa o contexto do sono? O mesmo contexto que usou para a filha de Jairo. Porque Jesus está dizendo: para mim, trazer um morto à vida é tão fácil quanto você acorda alguém de um sono. Então ele diz: ele não está dormindo, ele está morto, mas eu vou despertá-lo. Quando ele diz eu vou despertá-lo, o que ele está dizendo? Eu vou ressuscitar meu amigo. Sim ou não? Sim ou não? Então Jesus depende da fé dos discípulos para ressuscitar Lázaro? Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, ele incentiva a fé de Marta para a operação do que ele vai fazer. A coisa é tão tremenda, meu irmão, sobre o incentivo da fé, que ele está decidido a fazer e não depende de Marta para fazer, mas não faz antes de direcionar a fé de Marta. Chega na aldeia e Marta olha para ele e o responsabiliza pela morte de seu irmão. Se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí eu te digo, uma mulher dessa tem fé ou não tem? Vambora, gente, tem ou não tem? Ela tem tanta fé que ela está dizendo o seguinte: Jesus, meu irmão só está morto porque o senhor não estava aqui. Porque se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É tanta fé que ela responsabiliza Jesus pela morte de Lázaro. No obituário de Marta, se ela fosse escrever o obituário de Lázaro, causa da morte, ausência de Jesus. E você ri, mas isso mata mesmo. Aí Jesus olha para ela, olha a conjugação do verbo dela. Se tu estivesses aqui, se tu estivesse, passado, essa conjugação está no. Então ela crê tanto que ela crê que se ele estivesse, o que aconteceu a seu irmão agora não teria acontecido. Sabe o que Marta está dizendo? Eu tenho tanta fé, que eu tenho fé até no que não pode ser mudado. Porque ter fé no passado é acreditar no que não pode ser mudado. Não adianta ter fé e alojá-la no passado. Se o pastor fulano de tal estivesse vivo. Se eu tivesse casado com fulano ao invés de ciclano. E a gente vai caminhando com a fé baseada nos sis que não aconteceram. Se eu tivesse tido só um filho. Se eu tivesse tido logo 2 quando já tive o primeiro. Se eu tivesse concluído a faculdade. E você vive trazendo suas lamúrias para Jesus no presente. Não para conversar do agora, mas para se queixar de tudo que você não viveu, de tudo que você não recebeu, de tudo que você não sentiu no passado. Se eu tivesse casado com ciclano. Se, tudo no passado. Agora olha o que Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, teu irmão vai ressuscitar. É um incentivo à fé de Marta ou não é? É ou não é? Estou falando de milagres extraordinários. Só que Jesus depende da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? O que ele queria fazer acerca de Lázaro já havia decidido antes de chegar em Betânia. Mas incentiva Marta. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: Deus quer fazer um negócio tão grande, tão forte. Olha para quem está ao seu lado e diga que ele se recusa a mesmo podendo fazer sozinho. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora, sacode essa pessoa e diga para ela: se anima. Deus quer fazer com você. Ele quer fazer com você, através de você, na vida da sua família, no meio da sua casa, no ministério que Ele te confiou. Deus está fazendo algo dentro da nossa nação e você precisa pedir ao Senhor que te alinhe no plano dEle, mesmo que Ele não dependa de você para fazer o que já decidiu fazer. Faça parte do que Deus decidiu fazer e entre no plano de Deus. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, incentivando ela à fé, teu irmão vai ressuscitar. Ele projeta uma palavra para o futuro. E é isso aqui que confunde a nossa cabeça. Porque se eu pedir para você acessar uma memória de uma promessa que Deus te fez, obrigatoriamente você terá que pensar em alguma coisa que Deus te disse no seu passado. Se eu disser assim para você: traga-me aqui agora uma promessa que Deus te fez, alguma coisa que Deus te falou, obrigatoriamente, todas as pessoas aqui que receberam de Deus uma palavra são obrigadas e impelidas a ter que acessar uma memória do seu passado. Mas não há problema em fazer isso, porque quando você acessa alguma coisa do que Deus te falou no seu passado, isso te projeta para o futuro, sim ou não? Porque tudo que Deus liberou de palavra, quando você acessa a memória do seu passado, não fala sobre o seu passado. Todas as promessas falam do seu futuro.
Então você não fica mal, isso não é problema. Camila, se eu tenho uma palavra no passado, se eu tenho fé que a palavra se cumpre no futuro, por que eu não tenho vivido o cumprimento das promessas que o próprio Deus fez? Seria Deus fraco? Prometeria o que não seria capaz de cumprir? Claro que não. O grande lance é saber colocar a nossa fé aonde Deus quer que ela esteja. Marta diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela está dizendo, eu queria que tu agisse no meu passado. Aí Jesus diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Sabe o que ele está dizendo? Marta, o que não aconteceu no passado não me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. É uma coisa que a gente precisa entender, que os traumas, as dores, as lutas, de tudo que pesa acerca do nosso passado, não atrapalha em nada Jesus a fazer o que ele está disposto a fazer, a despeito do que aconteceu antes. Só que olha o que Marta vai fazer, a mesma coisa que a gente faz quando se lembra de uma promessa. Projeta logo para o futuro. Então pensamos que não somos parte integral do que Deus falou. Se eu disser, acesse uma promessa, uma palavra que Deus liberou, você acessa passado. Quando você aciona a promessa, você joga ela para o futuro, te projeta para o futuro. E como é que pode, mano? Você tem palavra no passado e tem certeza no futuro, mas por que não está acontecendo nada? Porque o presente é você. Então veja bem, Deus me disse algo, passado. Vai acontecer, futuro. Quem está no presente sou eu sou presente. Completa para mim, por favor, que eu quero você ligado no que Deus está falando. Eu sou o... Eu não tenho poder sobre o passado. Também não posso mudar acerca das coisas do futuro. Não tenho acesso ao amanhã, a não ser quando Deus me permite ver o dia. Quem está entendendo, diga amém. Eu recebi uma palavra. Eu creio nessa palavra. Mas por que ela não acontece? Porque quando eu sou alvo dessa palavra, eu posso ser tanto o abismo quanto a ponte. E são as minhas ações que determinam se diante do que Deus falou eu sou o abismo que separa o que Deus falou do que vai acontecer, ou se eu sou a ponte, o que une o que Deus falou ao que vai acontecer. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá um grito para ele ficar ligado e diz, seja a ponte. O que Deus está dizendo em Cristo, através da narrativa de Marta, só para a gente entender, já volto para João 9, é o seguinte, Marta, o que eu vou fazer, eu vou fazer. O que eu vou fazer, já decidi fazer. O que vou fazer, não preciso de você para fazer. Mas você pode ser a ponte. Você pode se alegrar, você pode ver o milagre em primeira mão. Você pode sentir a minha presença. Você não precisa chorar de alegria depois de acontecer. Você pode chorar enquanto ainda não aconteceu, de alegria pelo que você crê que vai acontecer. Aí Jesus diz assim, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela faz exatamente o que a gente faz. Pega a promessa do passado, joga no futuro e acha que não precisa fazer nada no presente. Aí Jesus vai conjugar o verbo, então, num contexto que eu amo para Marta. Porque Jesus é o único que pode conjugar a sua vida no tempo verbal que ele quiser. Sim ou não? Se ele quisesse, ele poderia ter dito a Marta, Marta, o que ele disse foi isso aqui, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, Marta, eu não estou falando daquele grande dia, porque quando ele diz assim, teu irmão vai ressuscitar, ela diz, eu sei. Eu sei na conjugação do grego, é eu creio. Ou seja, a fé ela tem, só está usando do jeito errado. Eu creio naquele grande dia. Aí ele entra e conjuga para ela, dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o único que se quiser conjugar o verbo de quem ele é no passado, ele pode. Se ele quisesse, ele poderia dizer, eu fui a ressurreição e a vida. Como, Camila, você ainda não ressuscitou? Ora, o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Ele poderia ter dito, eu já fui. Alabaraço. Também poderia conjugar no futuro, como evidência da ressurreição que só se dará no Calvário. Poderia também dizer, Marta, eu serei. Porque ele sabe que a sua hora já estava preparada. A ressurreição e a vida. Mas podendo conjugar no passado, podendo conjugar a realidade de sua vida no futuro, Jesus vai olhar para Marta e vai respeitar a sua limitação. Qual é a sua limitação? Ela não pode mexer no passado. Ela também não tem acesso ao futuro. Tudo que ela tem é o presente. Completa aí. Tudo que ela tem é o presente. Aí Jesus olha para ela podendo dizer, eu fui. Jesus olha para ela podendo dizer, eu serei. Ele olha para ela e diz, eu sou. Alabaraçúria. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui?
Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que ele está dizendo? Sua fé precisa estar onde eu estou. E eu não estou só no passado, nem estou só no seu futuro. Saiba, Marta, eu estou no seu presente, eu estou aqui e agora. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu não quero você só crendo que Deus fará amanhã. Pegue na mão de alguém e diga: comece a crer hoje. Comece a crer hoje. Comece a conjugar uma fé no gerúndio. Uma fé que anda agora, que se movimenta agora, que se realiza agora, que cura agora, que levanta agora, que aviva agora, que renova agora. Agora! Alabai de conderebarassúria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu posso dizer: Ele está andando, Ele está passando, Ele está olhando, Ele está curando, Ele está realizando, operando, manifestando. Levante a mão quem ainda não é batizado. Ele está batizando. Aleluia. Aleluia. Eu não acredito que tem faltado fé, mas tenho visto uma utilização equivocada da certeza das coisas, certeza do futuro, certeza do passado. E cadê a certeza no presente? Cadê a certeza no agora? É o que Jesus está incentivando Marta. Marta, eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do futuro, mas eu não vim aqui te falar do passado, nem vim aqui realizar, dizer que vou fazer coisas do futuro. Eu vim aqui dizer que eu estou disposto a realizar o que você almeja agora. Oh, quem gosta dessa palavra, levante a mão e diga: eu aqui, Jesus. Ah, Camila, mas tudo tem um tempo. Não me irrita. Deus diz acerca de si mesmo: meu nome é já. Muitas vezes utilizamos como desculpa de uma incredulidade disfarçada de fé. Vou falar de novo. Muitas vezes utilizamos como desculpa uma incredulidade disfarçada de fé, para dizer assim: Deus não fez ainda porque não quis. Porque quando quiser, Deus faz. E Deus está dizendo: eu quero todo dia. A pergunta é: você quer quando? Eu gosto de ver milagres onde o agora de Deus entrou em ação. Eu gosto de ver milagres onde o agora de Deus entrou em ação. Por exemplo, a cananeia, que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Quanto tempo? Não sei quanto tempo, mas já há algum tempo. O texto diz miseravelmente endemoninhada, sugestão de ninho de demônios, possessão maligna. Imagina o que é conviver com um endemoniado. Às vezes você tem que amarrar o endemoniado para ele não atentar contra a própria vida. Ah, Camila, eu não creio nisso. Você não crê porque ainda não viu. No dia que você vê, você vai crer. E se você é Tomé, Deus não tem problema em corresponder a uma incredulidade verdadeira. O que Deus não suporta é uma fé disfarçada. Aí, uma filha miseravelmente endemoniada, perturbada em casa, ela sai de casa e vai de encontro a Jesus. Jesus passa pelas cercanias de Tiro e Sidom. Os outros textos, sem ser o de Mateus 15, 21, que é onde relata o texto, diz que Jesus, ao passar por aquela região, pede segredo. Ele quer sigilo. Afinal, é um judeu passando pelas cercanias de um povo estrangeiro. Então ele diz: olha, não conteis a ninguém. E ele, de fato, a notícia não vaza, mas essa mulher sai correndo atrás de Jesus, gritando o nome dele. Gente, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem rede social. A mulher sai correndo, gritando ele, porque sabe quem ele é. E por que sabe quem ele é? Obviamente porque já está no encalço de Jesus há alguns dias. Só que Jesus está passando por cercanias totalmente desenvolvidas na cultura judaizante. Jerusalém, Judeia, Galileia. Então, sendo ela cananeia, ela pode ver, ela pode estar diante dele, mas ela não pode falar nada. Mas a palavra de Deus é fiel. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis.
Tem gente que acha que coisas acontecem na nossa vida caindo do céu. E não, tudo é resultado de uma busca. Essa mulher consegue identificar quem é Jesus. Por isso eu afirmo que ela já estava no encalço de Jesus há algum tempo. São 12 homens, todos eles judeus. Camila, Jesus é diferente. Jesus tem olho azul, cabelo louro. Essa é a figura do clero dinamarquês. Não, irmão. O texto diz sem aparência, sem formosura. Quer conhecer o semblante de Jesus? Veja a faxineira depois do trabalho. Quer conhecer o semblante de Jesus? Vai ver a cara do peão depois de bater uma laje. O texto diz que ele era como um homem que tinha uma aparência comum de qualquer proletariado. Por isso as pessoas se confundiam quando olhavam ele. Não tem cara de nada, mas faz tudo. Não é não? Que olhar é esse? Que olha para alguém no meio do expediente do trabalho e diz, vem e segue-me. Não fala do salário, não negocia PIS nem PASEP. E o texto diz que ele larga a mesa da recebedoria e vai atrás de Jesus. Lembra de Pedro? O texto diz que queria resultado, aí teve o resultado. Pegou muito peixe, depois o resultado não fazia mais diferença, porque viu que estava diante de um santo que era Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vem comigo. Aí o texto diz, largou rede, largou barco, foi tudo. Pedro, quanto que ele vai te dar salário? Ele não falou, eu só quero continuar olhando nesses olhos. Eu só quero continuar ouvindo essa voz. Então veja bem, Jesus não tem nada no quesito aparência. Jesus não tem nada que seja diferente de qualquer judeu. Agora imagine os 12 juntos. Mas ele, é tudo parecido. Mas ela sabe quem é? Ela sabe, é aquele ali que faz o milagre. Tem muita gente, mas é aquele ali que tudo obedece quando ele manda. Ela já viu Jesus em ação, mas não podia se manifestar. Segunda prova que eu acredito de porquê ela já sabia que era Jesus, mas não podia se manifestar. Porque Jesus, fora libertar a filha da mulher em Tiro e Sidom, ele não faz naquele lugar absolutamente mais nada. Então o que Jesus está fazendo? Jesus só disse, não conte a ninguém. E decidiu passar por aquele lugar para criar uma oportunidade daquela mulher que já o buscava, receber o que buscava, sem ser impedida. Cananeia gritando em Judá, Cananeia gritando em Jerusalém, ela não ia terminar para ver o milagre. Mas em Tiro e Sidom, ela rasga o verbo. Ela clama, 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 clama. Ele não responde, ela continua clamando. Ela clama, 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 clama. Os discípulos tentam interpelar ele para mandar ela embora. Ela continua clamando. Enquanto eles param para falar dela, ela ultrapassa todos eles. Porque quando você não para ouvir o que estão falando, você chega onde nem eles que estavam mais perto chegaram. Aí ela adora, se prostra e recebe de Jesus uma palavra que vai libertar a vida de sua filha. Agora, esta mulher não vai esperar o tempo da luz brilhar aos gentios. Chegou aqui no Brasil, chegaria na Cananeia também. Sim ou não? O Cristo que veio para os seus também manifestou o seu poder para aquele que não eram seus. E todos receberam. E diz o apóstolo, e a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito. Não somos bastardos, nós temos direito. E isso chegaria a todos nós. Mas qual é a condição dela? Porque Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo que Jesus fez por todos nós, salvação, redenção, faria por ela também em tempo propício. Mas está aí uma coisa que a cananeia não tem. O quê? Tempo. É mole você chegar para alguém que apanha do marido e dizer para ela, calma, no tempo de Deus tudo se ajeita. É mole, não é a tua cabeça que ele bate na parede? Esta mulher não tem tempo. É mole chegar para uma mãe que luta por um filho, que já foi pego aí no pronto-socorro tendo overdose, dizer, calma, no tempo de Deus tudo se ajeita, não é o seu filho. Então é mole utilizar a justificativa do tempo quando você não tem fé para Deus fazer aquilo que Ele está disposto a fazer agora. Camila, me senti desafiada com essa palavra. Ótimo, eu também. Sobre a utilização de uma incredulidade disfarçada de fé, responsabilizamos Jesus por aquilo que Ele quer que nós façamos. Marcos capítulo de número 5, metodologia de fé pequena, porque o texto diz que aonde Jesus passava, a todos que Ele tocava, completa para mim por favor, a todos que Ele, o texto diz estes quem? Os que Ele,
Estes eram curados. Por que em Marcos 5 Jesus está apertado por uma multidão, mas não acontece milagre nessa multidão? Porque a metodologia de fé dessa multidão não está sendo focada em Jesus, mas num método utilizado. O método é qual? Se ele tocar eu vou ser curado. Então uma multidão sai de casa para ver Jesus, dizendo: se ele me tocar eu vou ser curado. Se ele me tocar eu vou ser curado. Nego aperta de um lado, espreme do outro, mas ninguém é curado. Ele está passando, a multidão oprime ele. Ele é o dono da cura, tem poder para curar, mas ninguém é curado. E por que isto acontece? Porque todos estão com a seguinte fé: se ele me tocar eu serei curado. Pegaram uma fé que não pode caber dentro de uma caixinha e colocaram ela dentro de um método. Só posso ser curado se eu for. E está todo mundo do lado da cura, mas não é curado. Está todo mundo do lado do milagre, mas não recebe milagre. Porque qual é a metodologia deles? Só posso ser curado se eu for. Aí uma mulher que não podia ser tocada fica desenvolvendo um novo método de fé. Complete para mim que eu quero ver você comigo. Um novo método de? Levanta a mão, porque Deus vai entregar para essa igreja métodos que nunca antes foram utilizados, para que uma fé invisível, porém real, realize milagres extraordinários. Levante a segunda mão mais alto que você puder. Eu ministro sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, métodos de fé que nunca antes foram usados antes de você. Porque Deus permite. Oh, se é para aplaudir Jesus, vamos fazer direito. Aplauda mais forte. Misture com glória a Deus e aleluia. Tribute algumas palavras de adoração. Majestade santa, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, o valente de todos os valentes, a raiz de Jacó. Adore o seu nome. Aleluia. Uma mulher que tem uma desvantagem descomunal. Qual? Por causa da imposição da lei mosaica, não podia ser visualmente tocada por ele na frente de todos. Então veja bem, por causa da desvantagem, desenvolveu um método novo. Eu vou falar de novo. Por causa da desvantagem, desenvolveu um método. Você diz: Camila, eu tenho fé. E por que minha vida tem andado em desvantagem? Porque Deus quer usar a sua vida para desenvolver um método. Então essa desvantagem não é para você se vitimar. Essa desvantagem é para você revolucionar a história das pessoas que têm fé. Camila, por que o marido de todo mundo salva e o meu não salvou? Método novo. Camila, por que todo mundo que dá certo prega de um jeito e eu prego de outro? Método. Ei, Deus não quer repetir história. O que é dito pela boca do profeta Isaías quando anuncia profeticamente o reino do Messias. Ele diz: vocês não estão vendo? Eu estou fazendo uma coisa. Você diz: eu queria pregar igual fulano, eu queria cantar igual ciclano, mas eu não tenho a voz do fulano, não tenho a postura do fulano, não tive o berço do ciclano. E Deus está dizendo: que bom, porque você precisa entender que nenhuma dessas coisas te aconteceram, porque eu quero inaugurar em você um método. Um método novo. Aí a mulher está em casa e diz assim: ele não vai tocar em mim, então não posso usar a fé que os outros usam. Não posso, não. De vez de ficar em casa, porque comigo tudo é difícil. Não. A mulher se arruma, sai de casa e diz: ele não pode me tocar, o que eu posso fazer? Ao invés de ficar reclamando pelo que você não pode fazer, está na hora de você observar quais são as possibilidades que te restam do que fazer. Tudo que Deus vai desenvolver em milagre, Ele não usa através de possibilidades inexistentes. Isso só aconteceu em Gênesis. A capacidade criacionista de Deus se manifestou em Gênesis. De Gênesis para frente, Deus só trabalhou com o que já existia. É até bonito, a grosso modo, a gente dizer, baseado no que Paulo falou, ele traz à existência coisas que não, mas na verdade você não vê exemplo nenhum na Bíblia em que Deus traga à existência uma coisa que não existia. Não. Tudo que ele traz está baseado em cima de algo que já existiu. Pode não existir na sua vida, mas já existe no processo da criação.
Então, em cima disso, a gente desenvolve a seguinte ideia: Deus só trabalha com aquilo que existe, com aquilo que tem. A viúva, eu preciso de um milagre, o credor está na porta. Qual é a primeira palavra de Eliseu para ela? Declara-me o quê? Porque Deus só trabalha com o que a gente tem. O povo quer água no deserto, não tem água. Aí Deus diz assim para Moisés: aqui, uma rocha. Deus está dizendo: não vou levar vocês para outro lugar, a rocha vai dar água, a água que vocês querem vai aparecer. Só que no momento da dor, da crise, do desespero, da deficiência, seja lá o que for, a gente só olha as possibilidades que a gente não tem. E isso cega a inovação dos métodos novos daquilo que a gente tem. Você já viu aquele negócio de segurar café? Que o pessoal usa muito nos Estados Unidos? Já viu, nem que seja na televisão? O pessoal vai lá, compra um copo de café, só que aquele copo térmico, mas é muito quente, café é pelando. Então, desenvolveram um porta-copo. Gente, não é nada demais. É um círculo, uma capa de papelão, que é para você segurar o café quente e não queimar a mão. Tem noção da patente do cara que inventou isso? Quando essa patente foi criada, esse camarada que criou isso, ele ganhava 0,08 centavos de dólar por porta-copo. Como é que esse cara conseguiu isso? Todo mundo pegava o café e só reclamava que queimava a mão. Ele foi o único que ficou pensando: o que eu posso fazer? Está milionário. Você quer ver outra coisa de conhecimento geral? O canudo que fecha a ponta do seu sapato, do seu tênis. Canudinho da ponta, não tem aquele canudo da ponta? Canudinho da ponta. Você acha que foi sempre assim? Não foi, não. O cadastro era fio normal, da ponta até o começo. Não tinha lugar. Então toda vez que ia enfiar, precisava de um grampo, de um troço, para enfiar o raio do cadastro no raio do buraco. Pensa nisso, você na correria, tendo que enfiar aquilo. Pensa você na correria, tendo que sair o troço desgovernado. Aí alguém, ao invés de só reclamar, teve uma ideia incrível. Esse também patenteou. Está milionário. Quando eu digo milionário, gente, é gente que já morreu e a família continua recebendo em cima da patente do que foi criado. São 0,000, mas imagine isso em bilhões, em trilhões. É gente que está vendo os filhos dos filhos dos seus filhos. Por quê? Porque de vez se vitimizar pelo que estava vivendo, decidiu olhar as opções que tinha diante da realidade que vivia. Enquanto você comparar o que as pessoas têm e você não tem, sua fé não te tira do lugar. Quando você usar a sua fé para começar a imaginar o que você pode ter, uma vez que você não tem o que os outros têm, se prepare, você vai ser o primeiro milionário de Goiânia. Você vai ver, você vai começar a ser a primeira pessoa que vai inovar em métodos de fé nunca antes utilizados. A mulher vai lá e diz assim: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela vai lá, toca na orla das vestes de Jesus, recebe a cura. Curada na hora. Aí eu te pergunto, isso aqui me deixa... Ai, meu Deus. Ela pediu para ser curada? Ela pediu para ser curada? Ela foi lá clamar por cura? Que mulher terrível, rapaz. Pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Como é que tu pega um negócio sem pedir e isso não constitui roubo? Deus falou para mim, porque ela sabia que estava comigo, mas era dela. Segunda coisa, que é aqui que eu digo que a incredulidade disfarçada de fé aparece no nosso meio de cristãos. O quê? Gasta tempo fingindo que está orando por coisas que Deus já mandou fazer. Dizer que no tempo de Deus, Deus faz por coisas que Deus já mandou a gente meter a mão. Foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Deus falou para mim, ela não pediu autorização para usar, porque uma vez que era consciente de que a fé estava nela, recebeu o que queria sem pedir. Que capacidade é essa? Olhe para o mesmo exemplo que eu dei agora da viúva, diante do profeta Eliseu. Ele diz assim: entra no teu quarto, depois de pedir os vasos, não poucos, mas muitos. Aí ele diz assim, fecha a porta sobre ti os teus filhos. Ele não diz para ela ora, ele diz derrama. Crente de hoje não vê milagre, porque Deus diz assim, faz. Aí ele diz, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Não. Eliseu não disse fecha a porta e ora. Eliseu disse fecha a porta e executa.
Vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Quantas pessoas nessa igreja, inclusive a mim, Deus quer levantar com uma unção poderosa para manifestar o seu poder sobre a terra. Mas por que não estamos vendo milagres extraordinários acontecendo nas esquinas, na padaria ou no sacolão, enquanto a gente vai comprar fruta? Porque a gente fica pedindo Deus para usar uma unção, primeiro, que a gente já tem. Então a gente gasta tempo dizendo assim: Deus me dá unção de curar. E quantas vezes Deus impôs as mãos por intermédio de alguém sobre a sua vida? Quantas vezes Deus disse que já te deu esse ministério? Quantas vezes Deus compartilhou dons do Espírito sobre a tua vida? Quantas vezes o teu coração queima quando vê um mendigo debaixo da ponte? Quantas vezes a sua vida fica ardida quando você sente que conhece o Jesus que pode curar a vida das pessoas, mas você não cura porque você gasta o tempo que deveria estar executando pedindo para usar o que Deus já te deu? Então, ao invés de levantar a mão e dizer: Deus me dá unção, comece a pedir: Deus me dá coragem para impor as mãos e ver milagres acontecerem. Pegue na mão de alguém aí agora. Pegue na mão dessa pessoa aí agora. Levante a mão dela e diga coragem, porque unção você já tem. Coragem, coragem, coragem. Ele é bacana, ele é bom, Johnny. Coragem, menina, naquela escola. Coragem, meu irmão, nessa faculdade. Coragem no seu local de trabalho. Coragem no meio da sua família. Coragem nos hospitais. Coragem nos presídios. Coragem. Olha para os 3 aí, continua pregando. Diga: pede coragem. Eu falei para uns 3, vai, pede coragem, porque unção você já tem, separado você já é, escolhido você já foi. Coragem! Alamassuri! Oh, glória! Ih, acabou o milho, acabou a pipoca. Ó Deus dando coragem aí. Ó o Espírito Santo dando uma injeção de coragem. Gente, Deus está falando comigo, Bispo Rinaldo. Vai ter gente que vai chegar em casa e vai dizer: não vai chamar a irmã Carola não. Eu vou orar por você agora. Eu vou impor as mãos sobre você agora. Eu vou ser usado por Deus para você agora. Receba coragem, receba coragem, receba coragem. Eu não vos dei espírito de fraqueza, nem espírito de medo, mas de coragem, de fortaleza. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Recebe coragem aí. Recebe. Ei, calabanjo, ei, camando, que manasse, ai, Jobi, camande. Deus vai levantar os jovens dessa igreja e eles vão sair dos cultos procurando gente na rua, procurando gente em casa, dizendo: deixa eu orar por você, deixa eu impor as mãos sobre você. Eita glória! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Cananasso merecandele baraço, merecandele baraga, suri candele bara.
Ecalamashanderebarahasu, liandereba. Elequiamachegios, ticamancho. Elebios, icanderebas. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Precisamos conjugar esta fé no tempo presente. E passando Jesus. E passando Jesus. Aí o texto diz assim: viu. Passando Jesus, vírgula. Viu um homem. Vírgula. Cego de nascença. E passando Jesus, vírgula. Viu um homem. Viu um? Viu um? Homem. Antes de ver um cego, primeiro viu um? Precisamos parar de olhar para as deficiências das pessoas como se elas fossem maiores do que a identidade dessas pessoas. Você não é como você está. Você é quem você é, independente de como você está. Como eu estou não se sobrepõe a quem eu sou. Porque antes de eu ter, ou antes de eu estar como eu estou, eu sou. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, o texto diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Aquilo que a gente é vem antes do que a gente tem. Lembra quando o Senhor provou a Jó? É ele que dá testemunho de Jó a Satanás. Rapaz, é ele, é o próprio Deus. Satanás aparece na reunião dos filhos de Deus e diz assim: tens tu visto o meu servo Jó? É Deus que está dizendo, olha para ele. Mano, isso é perigoso demais. Quando você tem uma vida santa, íntegra, e tudo que você pede é Deus para te livrar do diabo, e Deus olha para o diabo e diz assim, olha para ele. Tens tu visto o meu servo? O meu servo Jó? Aí quando Deus vai dar testemunho dele, não diz assim, ele é meu servo. Não, Deus diz assim, tens tu visto o meu servo? Não há nesta terra homem. Está falando da sua identidade, da sua humanidade. Homem aqui não é conotação de macho e fêmea. Está falando do DNA hereditário, humanidade, né? Da nossa natureza humana. Não há nesta terra homem, segure aí, homem, reto, íntegro, temente a Deus e desviado do mal, como o meu servo Jó. Ele consegue ser reto sendo homem, ele consegue ser íntegro sendo homem, ele consegue ser temente sendo homem, e ele é desviado do mal mesmo sendo homem. Deus sabe quem Jó é. Sabe o que ele tem, mas sabe quem ele? Jó tem camelos que se perde de vista. Jó tem banquetes dos quais não precisa da ajuda de ninguém para realizar. Jó tem filhos, servos nascidos de servos. Um dos livros poéticos e filosóficos mais difíceis de interpretação entre os rabinos ainda é o livro de Jó. Então veja bem, as pessoas, o próprio Jó conta que quando ele saía de casa e ia no centro da cidade fazer algum negócio, cumprimentar alguém, colocavam ele sobre uma cadeira de 4 pernas, levantavam ele e ovacionavam. E o que é que a sociedade ovaciona? O que você tem, porque a sociedade só reconhece quem você é se ela estiver de olho no que você é. Então para a sociedade, se você tem, você, se você não tem, você não. Só que Deus, quando vai dar testemunho de Jó a Satanás, sabendo de tudo que ele tem, usa 5 atributos só para falar de quem ele. Porque para Deus não é o que você tem que mais importa. Se você tem muito, isso não deixa Deus deslumbrado. Porque não há nada que você não tenha que não tenha passado primeiro na mão de Deus para chegar na sua. Deus não se escandaliza com o que você tem. E se também não tem, para Deus isso não faz diferença. Porque Deus não faz o que faz na sua vida baseado no que você tem, nem no que você é. Baseado em quem Ele é. E Ele tem, Ele pode, Ele é. Então não ter não significa que Deus não pode ser quem Ele é na sua vida. Então ter muito não muda para Deus. E ter nada também não vai botar-se de coitadinho diante de Deus. Porque Deus sabe quem você é. Aí diz assim, Satanás diz assim, mas também
tu serve a ele de balde. Satanás sempre vai provocar a perda da sua identidade. Aí ele diz assim, olha, é o que o diabo está dizendo. Ele é quem ele é por causa do que ele... Aí ele pede para tocar no que Jó tem. Deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. Se liga. Satanás está dizendo que ele só é o que ele é por causa do que ele... Aí Deus está dizendo, então tá bom. Então toca no que ele tem. Por quê? Porque você quer ver quem ele é. E você só acha que ele é quem ele é por causa do que ele... Deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. Deus respondendo, estou parafraseando, então vai lá. Toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Às vezes, Deus permite o inimigo tocar no que você tem. Não é para você murmurar. É para você ter uma chance de mostrar quem você é. Diante de... Ei! Pare de murmurar pelas perdas que Deus tem permitido você vivenciar, mesmo tendo cobertura dele sobre a sua vida. Se puder acender a luz, eu já estou terminando, senão isso aí vai dar uma cansadinha no povo. Que sentar para ouvir esse tempo todo não é fácil não. Então Deus está dizendo, também se estiver queimado não tem problema. Então veja bem, Deus às vezes permite o adversário tocar no que a gente tem, só para a gente ter uma oportunidade de mostrar para as pessoas quem a gente é. Porque o que a gente é não pode estar construído em cima do que a gente... Porque senão, aquilo que foi chamado para ser eterno será temporário. Só é alegre se tem, então não é alegre. Só é feliz se pode fazer isto ou aquilo, então não é feliz, irmão. Deus está dizendo, eu tenho deixado, vez ou outra, o inimigo tocar em algumas coisas que você tem, mas não é para você murmurar. É para você aproveitar essa chance e mostrar que quem você é não depende do que você tem. Precisamos encarar que aquilo que as pessoas são, não podem ser construído em cima daquilo que elas têm. E passando Jesus viu um homem. Todos só viram um cego, mas Jesus viu um homem. Todos só viram a deficiência, mas Jesus viu a humanidade por trás da deficiência. Jesus olha para as mesmas coisas que a gente olha e não vê o que a gente vê. Jesus olha para as mesmas pessoas que a gente olha e não vê o que a gente vê. A gente passa por um menino envolvido com crack e diz, ali um cracudo. Jesus passa pelo mesmo cracudo e diz, ali um menino. A gente passa por uma mulher fazendo ponto na zona, prostituta, e diz assim, ali uma prostituta. Jesus passa na mesma esquina e diz, ali uma mulher. Camila, por que esse milagre? Vou fechar aqui, porque eu não sabia que eu ia falar tudo que eu falei para falar isso aqui. Pensei que eu só ia falar isso aqui. Jesus está dizendo para todos nós que estamos aqui, por que o cego de nascença? Porque tem gente achando que deficiência é só o que a gente carrega do lado de fora. Só que o texto diz que a deficiência do cego era de nascença. De que deficiência então nós falamos nesta noite? Da mesma deficiência que Paulo reproduziu que tinha quando escreveu aos Romanos capítulo 7. Normalmente não nos responsabilizamos pela deficiência de nascença, porque não foi consequência de um mau uso da vida, não foi consequência de um erro cometido, mas foi algo que não dependeu da nossa escolha para ficar como está. Só que tem áreas dentro do nosso caráter, tem áreas dentro de nós que achamos que não precisam de cura, só porque nasceram com a gente. E a gente se acomoda a elas. E começamos a carregar um jargão e não vivemos o sobrenatural de Deus, porque ficamos dizendo, Deus sabe que eu sou assim. E quem disse que o fato de Deus saber dá a Deus concordância para manter você como você está? Camila, Deus sabe, mas não concorda. Fala da nossa natureza caída, que é maior deficiência do que a natureza do nosso Adão caído. O que Paulo vai dizer, gente? Eu estou falando de Paulo. O camarada chegou em atmosferas celestiais dos quais nenhum homem até hoje relatou que viu o que ele viu. E sendo poliglota, ele disse, não há palavra que possa dimensionar aquilo que eu vi. O que o ouvido não ouviu e o que o olho não viu é o que Deus tem preparado para nós. Alguém que por causa da grandeza das revelações, diz o texto, e foi-lhe posto um espinho na carne,
Por causa da grandeza das revelações, para que ele não viesse se gloriar diante daquilo que ele viu. Paulo, eu estou falando de Paulo. Viu Jesus em luz na entrada do caminho de Damasco. Estou falando de Paulo, ele vai abrir a boca e vai dizer, porque o querer bem está em mim. Ele diz, eu tenho consciência de que tem que fazer o que é certo. Mas quando eu vou me empenhar em fazer o que é certo, faço errado. E eu vejo essa lei guerreando dentro de mim. Resumindo, ele diz, me sinto miserável, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Ele diz, eu projeto para fazer o bem e não realizo o bem. Eu não projeto para fazer o mal e faço o mal sem projetar. Miserável homem que sou. Está falando de sua natureza caída. Deus não tem problema com o estado de sua natureza. O pecado nos afasta de Deus, mas só a hipocrisia nos mantém distante. A sociedade, os discípulos, só olham para o que ele tem. Olham para Jesus e dizem assim, Rabi, quem pecou? Olha isso. Isso não é uma pergunta, isso é um julgamento. Ele ou os pais para que nascesse cego? Aí Jesus diz, nem ele, nem os pais. Eles não querem saber da vida do cego. O incômodo deles é perceber que Jesus está olhando para o cego. Paralíticos foram curados, leprosos foram curados. E ninguém fez da vida do curado tese de teologia. Mas por que estão fazendo da vida do cego de nascença tese teológica, aulinha pedagógica? O lance aqui não é saber o que levou o cego a ser cego. O lance aqui é o que está levando Jesus a olhar para este miserável. Deus está dizendo a alguém, pare de ficar perturbado, porque desde que Jesus olhou para você, pessoas começaram a fazer da sua vida tese teológica. Mas será que é crente mesmo? Mas será que é aliança de casado? Mas será que veio do mundo? Mas será que... Começam a se questionar tudo. E você fica perturbado, sem dormir. Camila, quando eu estava no mundo, bebia minha cerveja, cheirava minha droga. Ninguém queria saber com que dinheiro eu comprava. É eu entregar a vida para Cristo. Todo mundo quer saber que horas eu venho, que horas eu volto, aonde eu estou, com quem que eu ando. Aí você fica perturbado. E Jesus está dizendo, para, vai dormir tranquilo. Porque eles não querem saber da sua vida, eles querem saber da minha. O que eu vi nele? O que eu vi nela? Eles só pararam para questionar a situação do cego, porque Jesus parou para olhar. Olha para quem está do teu lado e diga, o problema não é como eu estou. Diga, o problema é que ele olhou para mim, mesmo estando assim. Mesmo estando assim ele me olha, mesmo estando assim ele me vê. Aí Jesus diz, nem ele nem os pais pecaram. Jesus está dizendo, isto não é pecado, isto é uma oportunidade. Ah, gente, vou falar rasgado para algumas famílias que estão aqui. Jesus está dizendo, isso que acontece na tua casa não é maldição, é uma oportunidade. Alguém aqui disse assim, na minha casa ninguém casa, isso é maldição. Jesus está dizendo, não, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade para mudar a história da sua casa. O que o mundo diz, isso é pecado. Isso é porque a mãe dela era assim, eu conheci o pai era igualzinho. Jesus está dizendo, não, isto é uma... Aí você diz, Camila, não é possível que Deus escolheu na minha casa. Lá em casa todo mundo bebe, lá em casa todo mundo fuma, lá em casa todo mundo cheira. Lá em casa ninguém fica casado, lá em casa é isso. E o Senhor está dizendo, eita, eu escolhi tua casa porque lá tem oportunidade do lado do pai, oportunidade do lado da mãe. Oportunidade, eita! Ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão. Fez lodo com a saliva. Lodo aqui é lama, completa para mim. Lodo aqui é? Lama. Pegou a lama e tacou nos olhos do cego, região da deficiência, onde estava a cegueira. Impôs as mãos, tirou as mãos. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí ele vai, chega no tanque. Por que eu escolhi esse milagre? Porque é um milagre participativo. Quando perguntam assim para ele, como é que você foi curado? Ele diz, Jesus jogou lama e eu joguei água. Sabe o que ele está dizendo? Eu participei. É o milagre que Jesus quer fazer no nosso meio no século 21. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí ele foi lá e se lavou no tanque de Siloé. Jogou água nos olhos, irmão, e pensa, nunca viu nada. E agora está enxergando tudo. Ah, gente, eu vou falar de novo. Nunca viu nada e agora está enxergando tudo. É forte. Não me trata como coisa comum não, que se eu ver um cego ao vivo,
abrindo os olhos e vendo o que nunca viu, ele vai ver e eu não vou ver nada, porque eu vou cair arrebatada na hora. Ouça isso aqui, eu estou fechando. Ele olhou, foi no tanque, perdão, e lavou. Aí perguntaram, como é que você foi curado? Jesus jogou lama, eu joguei água. Responda para mim, você que está acompanhando comigo essa mensagem. Quem cura? A água ou Jesus? Meu Deus, tem gente que foi na dúvida, eu vou perguntar de novo, peraí. Quem curou ele? E quem cura? Jesus ou a água? Jesus. Isso aí, Jesus. Então quem curou ele foi? Jesus. Se quem curou ele foi Jesus, quando Jesus jogou lama e colocou a mão nos olhos, o homem já estava? Mas ele sabia? Não. Porque Jesus resolveu de curar o homem jogando lama. Podia ter dito, abre os olhos, podia ter feito qualquer coisa. Mas não, fez lama, jogou nos olhos dele. Se afirmamos que quem cura é Jesus, ele não ficou curado quando jogou água. Ele ficou curado quando Jesus impôs as mãos sobre os olhos dele. Porque o texto diz que tudo que Jesus tocava era curado. Vai ouvindo aí, Jesus curou ele. O homem está curado, mano, mas ele não sabe. O homem está vendo tudo, mas não está vendo nada, porque não sabe. E Jesus curou ele de um jeito quando jogou lama, que a terra é a única coisa que impede a capacidade visual de luz. Então quando você está de olhos fechados, você pode não ver nada, mas você vê sombra e luz. Isso para quem enxerga. Então o homem poderia ver luz, mas não viu nada, porque Jesus resolveu de curar o homem com lama. Tapou geral. Está curado, mas não sabe. Só vai saber quando fizer a parte dele. Porém, eu gosto dessa igreja, que essa igreja entende as coisas. Já entendeu? Então aplica para o colega aí e diga para ele, faz tua parte. Faz tua parte para você ver que Jesus já fez a dele. Faz tua parte para você ver que Jesus já fez a dele. Ô glória! Já falei que quando é para aplaudir a Jesus é com vontade. Ô glória! Curou o homem. Agora, não é confortável viver o processo da cura. E quando eu digo cura aqui, irmão, é de tudo. É do corpo, é da alma, é da mente. Nenhum deles é confortável. Todo milagre requer um nível de exposição. Você não pode querer milagre e não viver um nível de exposição. Quer milagre, mas não quer se expor, não vai ter milagre. Porque milagre é o apogeu da glória de Deus. Olha o que ele disse. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Isso é uma oportunidade do meu Pai ser conhecido. Isso é uma oportunidade do meu Pai ser glorificado nessa comunidade. Tem que ter exposição. Às vezes você não entende por que Deus está te expondo. É porque Deus quer glorificar o nome dele. Aí, vai ouvindo aí que eu prometo que eu vou terminar, que eu não estou aguentando mais também. Mas aí, vocês são muito crentes, mano. Deus do céu. Deus guarda a tia da salinha. Não deixa ela liberar os cordeirinhos agora não. Aí, colocou a lama. A impressão momentânea que dá é o seguinte: longe de Jesus já estava ruim, porque eu já era cego. Perto de Jesus eu virei cego e sujo. No primeiro ponto de contato com o milagre, tudo que é ruim parece que ficou. Mas você não deve se entristecer quando uma coisa ruim fica. Isso é o jeito de Deus contar o tempo que o milagre está. Aleluia! Colocou a lama. Se tem lama, se tem denúncia, se tem exposição, se tem vergonha, vai haver honra, vai haver redenção, vai haver restauração. Aí o homem foi lá e lavou. Isso fala sobre pureza, lavagem, santificação. Jesus curou ele com lama. Vamos lá, Jesus curou ele usando? Usando? Jesus usa o que é de mais desprezível para poder fazer coisas extraordinárias. Teve um outro cego de Betsaida, que o texto diz que Jesus cuspiu nos olhos dele.
Se você olhar rápido, ler rápido, vai aparecer assim: Jesus cuspiu no cego. Porque é o que está escrito, basicamente. Só que Jesus não cuspiu no cego, Jesus cuspiu na cegueira. É um jeito de desprezar o que o cabra tem e valorizar quem ele é. Jogou lama. No caso desse, de nascença, o camarada foi lá e lavou. Quando ele lavou, ele passou a ver. Quem não vê, quando abre os olhos, depois de ver o que está diante dos olhos, a primeira coisa que a pessoa procura é se ver. E não me diga aqui que você não faz isso, porque até quem não gosta de foto, quem não tem narcisismo nenhum, não passa na frente de um espelho sem se olhar. Você pode estar passando no shopping, tem uma coluna de coisa, você está andando rápido, você vê a coluna de espelho, você já programa o passo. Sim ou não? Sim ou não? Porque quando você enxerga, mais importante do que ver o outro é ter capacidade de se ver, de se enxergar. Quando Deus denuncia algo, e quando eu vejo a lama que está em mim, isso é santificação. Santificação não me autoriza a ver a lama que está no outro, mas a tirar a lama que está em mim. Tirou a lama, viu. Depois que viu, sai daquele contexto. Mano do céu, o cabra que dantes havia sido cego, agora volta enxergando. Ele mora na comunidade, todo mundo conhece ele. A maior prova é que quando ele volta enxergando, todo mundo sabe, é o que havia sido cego. Aí de vez olhar, porque se eu sou vizinha desse homem, eu digo: Pedrinho, tu tá enxergando. Camila, esse é o nome dele, no meu imaginário aqui não tem nome não. Tu tá enxergando, meu filho. Eu ia ficar maravilhada, porque eu vi o menino nascer cego, crescer cego, e depois da fase adulta, enxergar. Menino, me conta, tu tá me vendo, qual é a cor do meu cabelo, dos meus olhos? E ele dizendo: tu é assim, tu é assado. Tô parafraseando pra gente entender. Só que o pessoal que estava ao redor dele, vendo que via o que dantes havia sido cego, de vez dizerem: olha, ele está vendo? O texto diz que só olhavam e falavam o que ele fazia. Não é este o que dantes mendigava. Porque tem gente que só olha para o que você tem, e tem gente que só olha para o que você faz. Jesus é o único que sabe quem você é. O homem está curado. De vez exaltarem a cura, só se lembram da mendigância. Não é esse o que pedia a esmola? Só que esse homem vai dar uma lição para a gente. Ele vai fazer o que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer depois da redenção, depois da salvação, depois da cura. A gente vê alguém que conhecia a vida pregressa, troca de calçada para evitar constrangimento, o homem vai para cima. Não é, ele ouve de longe, não é este. Ele chega para perto e diz: sou eu mesmo. Não, você não entendeu, sabe o que ele está dizendo? Ele não precisa mudar quem ele é para mudar o que ele faz. O evangelho não visa corromper a sua essência, não visa fazer uma lavagem cerebral no seu entendimento. O evangelho visa respeitar quem você é, e você, por consciência, deixar de fazer o que faz, deixar de pecar o que peca, deixar de ir aonde te leva a pecar. O que este homem, depois da cura, está dizendo é: sou a mesma pessoa, só não faço mais as mesmas coisas. Glória! Leva para a sinagoga. Todo mundo tem que saber como é que esse homem foi curado. Gente, bota no modo avião, que quem está esperando em casa já está preocupado. Chama ele, pergunta como é que ele foi curado. Porque ninguém podia dizer que Jesus curava, senão ia ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga, irmão, não é mudar de denominação, não. É não poder mais comprar fiado, é não ter mais nome na praça, é não ser mais convidado para as festas, é ser excomungado da própria família. Tá entendendo? Moço, como é que tu foi curado? O homem chamado Jesus. Ai, isso aqui é tão lindo, gente. Você tem que saber o nome de quem faz o que faz. O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e estou vendo. Isto não é possível. Este homem é pecador. Chama os pais dele. Eu não acredito. Toda vez que o milagre for grande, não podendo desmerecer o milagre, vão desmerecer a experiência. Vão dizer que na verdade não doía tanto quanto doeu.
Vão dizer que na verdade você não era tão deficiente quanto dizia que era. Vão dizer que a coisa não era tão feia quanto você disse que foi. Tem gente que chega pra gente e diz assim: mano, eu venci um câncer. A pessoa diz: ah, não era um tumor tão violento não. Isso aí era... Quando a pessoa não querendo milagre, ela desmerece a experiência. Só que não interessa, você não precisa da capacidade de crença do outro para se alegrar com o que Deus fez na sua vida. Tire da mão das pessoas a chave de acesso da sua alegria. Eu tenho dito isso. Não é sobre a fé que as pessoas têm em você, é sobre a fé que você depositou em Deus. O homem é curado, mas não acreditam. Chama os pais dele, eu duvido que isso é cego. Isso é mentiroso. Chamou papai e mamãe, é seu filho? É meu filho. É cego de nascença? De nascença, ceguinho, nunca viu nada. Nada. E como é que agora ele vê? Pergunta pra ele. Falaram isso porque tinham medo. Aí viram pra ele por segunda vez. Aí eu entendo porque Jesus escolheu ele. Fala de novo. Como é que você foi curado? Aí ele já, sem paciência, irmão. Porque olha só, a deficiência não permitia a pessoa ficar na sinagoga. Não nesses termos, por isso ele mendigava. Então, se quando eu não era quem era, não tinha o que eu tinha, ninguém ligava para mim, não é agora tendo que esse povo vai ter autonomia na minha vida. Diga aí de novo, como é que você foi curado? Aí, rapaz, ceguinho arretado. Ele disse assim: por que estão perguntando de novo? Vocês querem ser discípulo dele? Mano, esse homem é terrível. Vocês querem ser discípulo dele? Aí os homens pensam que é maldição. E diz assim: nós não, vai tu ser discípulo dele. Tem gente que acha que está rogando praga e está encaminhando a gente para a vitória. Lá vai a Santa Rona. Lá, já vai ele que é todo. E Jesus está dizendo: vem todo, vem Santa, vem. Vai tu ser discípulo dele. Aí eles dizem assim: nós não, nós somos discípulos de Moisés. Expulsaram o homem. E ele não está nem aí. Dependendo do nível de experiência que você viver, portas que sempre estiveram abertas, de repente vão se fechar. Só que quando ele sai da porta da sinagoga, que sempre esteve aberta para ele esmolar, mas nunca esteve aberta para ele entrar. Isso dá mensagem para outro dia. Quando ele vai para fora e fecha a porta do lado de fora, tem um outro do lado de fora da porta que fechou. E não é por nada não, mas eu já ouvi ele dizer: eu sou a porta. Quando ele chega do lado de fora, irmão, quem está do lado de fora? Você está desesperado que portas se fecham. E Jesus está dizendo: eu estou doido é que feche logo. Porque quanto mais rápido fecha, mais você reconhece quem é. Saiu, está do lado de fora. Aí Jesus, quando é bom, mas quando é terrível é melhor ainda. Jesus para do lado de fora e diz assim: homem, veja, antes de estar curado, Jesus disse: eu vi um. E agora depois de estar curado, Jesus vê um. Eu amo ele. Conjuguei até errado, eu amo. Homem, tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Mano, o texto diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Jesus está falando, porque falou perto dele, falou, porque disse: tendo dito isso, cuspiu no chão. Então ele ouviu a voz de Jesus, mas ele quer ter certeza. Aí ele do lado de cá vem uma sonsice: como crerei se não sei quem é? Ele quer ter certeza. Aí Jesus vira do outro lado e diz: sou eu que falo contigo? Ele responde: creio. Veja, crê porque Jesus disse que era Jesus? Não crê em Jesus porque Jesus está dizendo eu sou. Crê em Jesus naquela hora porque reconhece o que viveu com Jesus. Não crê pela imagem, crê pela experiência. Tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Como crerei se não sei quem é? Sou eu que falo contigo, creio. Creio porque disse que sou? Não. Creio porque sou o filho do Deus vivo. Podia me fazer viver a experiência que eu acabei de viver. Dizem para este homem: dá glória a Deus, o que tu dizes que te curou é pecador. Ele disse: se é pecador não sei, uma coisa eu sei. Isso aqui é um tapa com luva de pelica. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Quem fala do que não sabe são vocês, eu só falo do que eu vivi. Oh!
O povo lá de fora quer meter pau no evangelho. Gente, o Chile está vivendo o maior ataque à religião, seja ela católica, enfim, em todas as vertentes cristãs, porque a gente muitas vezes fica deixando quem não teve a experiência falar pela gente. Porque crente não pode se envolver com política. Porque crente não pode ir para programa de televisão. Porque crente não pode ser entrevistado. Aí pega meia pataca de gente que não teve experiência com Deus para representar gente que vive com Deus. Essa gente não fala lé com cré, e depois todo mundo descredibiliza a experiência real. O Senhor está dizendo: viveu uma experiência? Não deixa ninguém contar para você. Abre a tua boca e conta a tua experiência. Falam do que não sabem porque não viveram. Nós falamos do que nós vivemos. Olha para quem está do teu lado e diga: você não precisa de uma história. Pega a mão dele pra gente encerrar junto. Pega com vontade. Sacode ele, que eu sei que ele tá cansado. Sacode ela. Me desculpa, mas é que eu não tenho compromisso com o seu cansaço. Eu podia ter terminado na hora que tava. Mas não, eu preciso concluir a palavra. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Sacode essa pessoa e diga pra ela: você não precisa de uma história. Você precisa de uma experiência. A experiência fala mais que sua palavra. Deste cabanchoria. Fica de pé quem quer viver uma experiência. Toda vez que você viver uma experiência com Jesus, quem não viveu uma experiência vai descredibilizar a sua experiência. Vou falar enquanto não tem ninguém fazendo, tá? Tô vendo que não tem ninguém fazendo, então vou falar. Ficou até agora. Fica até encerrar. Até encerrar. Ficou até agora. 5 minutos lá fora não muda nada. Uma vez que a hora já é essa. Mas aqui dentro, irmão. Ai, Camila, mas fulano vai brigar. Quando deu 9h30 ele já ia brigar. Então agora a hora para ver se Jesus dá uma experiência de sono profunda. Quando Paulo viu Jesus, Saulo, Atos 9. Quando Saulo viu Jesus, o texto que repete a história dentro do mesmo livro vai dizer assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém ou nada. O outro texto que repete o relato da mesma história diverge. Diz assim: e os varões que iam com ele viram uma luz, mas não ouviram. Olha que divergência. Na experiência que Saulo teve, os homens que narram a experiência de Saulo dizem assim: eu vi, mas não ouvi. Aí depois diz assim: não. Eles na verdade ouviram, mas não viram. Divergiu ou não divergiu? Mas a experiência era para os varões que iam com ele. A experiência da conversão foi para quem? E esse sentiu ou não sentiu? Viveu ou não viveu? Viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Você não pode usar de termômetro para a experiência que você está vivendo se o irmão que está do teu lado está sentindo o que você está sentindo. Porque a experiência não é para ele, a experiência é para você. Quando você deseja e quer viver uma experiência com o Senhor, o que os outros sentem, viram ou ouviram, não podem influenciar o que você sabe que sentiu e que ouviu. A experiência não foi para eles, a experiência foi para Saulo. A epígrafe do texto diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E às vezes a gente deixa de acreditar nas experiências que a gente está vivendo com Deus, porque quer que o outro respalde o que a gente vê, o que a gente sente. Aí você diz: você viu? Aí a pessoa diz: não vi. Aí você acha que já não viu o que viu. O Senhor está dizendo: não. Quando você tiver a sua experiência, não importa se vão dizer que é pecador, se é a igreja do diabo, se o pastor é ladrão, meu irmão, cada um vai dizer uma coisa. Você tem que lutar pela sua experiência com Deus. Guarde o que eu estou dizendo. Daqui a 20 anos, o que você entende como igreja será modificado em muitas esferas. O que hoje se diz ser inaceitável vai ser totalmente tolerado no meio eclesiástico. Camila, você está falando o que eu estou pensando? Estou. Não, Camila, isso é impossível.
Houve uma época em que o divórcio no nosso meio também era impossível. E hoje tem gente casada com 3, 4, várias vezes. Tem coisas que hoje são e amanhã não serão mais. O que vai me manter não são as mensagens dos pregadores, porque cada um vai pregar de um jeito e cada um vai utilizar um argumento para me convencer do que ele crê. O que vai me manter diante de Deus é a experiência que eu vivi com Ele, com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então você não pode viver um evangelho achando que eu sou a verdade que liberta. Você não pode viver um evangelho se alimentando de mensagens do YouTube sem ter com Deus um quarto no secreto. Você precisa, meu irmão, nessa geração de tanta coisa banal, não abrir mão de viver com Deus ter uma parte da história da sua vida aonde alguém pergunte: e aí, como é que foi isso? Você vai dizer: rapaz, Deus fez assim e eu fiz assado.